Salve, galerinha do YouTube. Fala, galerinha do YouTube, eu sou o Everton. Eu sou o Bruno. A gente é do canal Caipiras Tube. Vem aqui para convidar vocês a se inscrever, a dar uma passadinha no nosso canal e, se gostar, se inscrever. Lá tem um pouco de tudo, tem gameplay, vlog, investigação paranormal, desafio, tudo que vocês quiserem. Dá uma passada lá, valeu? Se quiser mais alguma coisa mais diferente, é só deixar nos comentários lá e beleza. E segue a gente nas redes sociais, viu? Aí sim, hein? Dá uma passadinha lá, deixa o like, abraço, falou! Saudações a todos e todas, mais uma vez sejam bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do Tio Lu. Estamos aqui com mais um quadro Tio Lu Responde, onde eu tento, da melhor maneira possível, responder algumas questões a vocês. Diversas perguntas sobre o sobrenatural, o paranormal e o lado obscuro das coisas. Então, sem muita delonga, vamos começar. O João Vitor perguntou: Tio Lu, anjos e demônios podem viajar no tempo? Olha, sobrinho, é uma pergunta muito interessante. Na verdade, eu acredito que essa foi a primeira vez que eu vejo alguém perguntar isso no canal. É algo que, se você perguntar a qualquer líder religioso, um pastor, um padre, talvez eles não saibam te responder. Não existe uma base teológica para a gente dar uma resposta concreta para isso. Porém, eu tenho uma teoria que faz muito sentido acerca disso. Bem, os anjos e os demônios, eu não acredito que podem viajar no tempo, porque eles não têm onipotência, eles não detêm todo o poder. Eles não podem fazer isso porque vai além da capacidade limitada deles. Porém, Deus, o Criador de todas as coisas, que segundo a crença judaico-cristã é o Todo-Poderoso, é aquele que detém a onipotência, aquele que possui todo o poder em suas mãos. Então, se ele teve o poder de criar os céus e a terra, o universo, as galáxias e os planetas, eu acredito que ele pode viajar no tempo. Mas se Deus pode viajar no tempo, por que ele não volta no tempo e corrige todos os erros da humanidade? Bom, existem mistérios que nós nunca vamos saber aqui nesse plano físico, nesse plano que nós estamos aqui. Agora, quando nós fizermos a passagem, todas as respostas estarão lá. As respostas que nós acreditamos ser concretas aqui ainda são incógnitas. Somente do outro lado que nós vamos saber. Mas eu acredito que Deus pode viajar no tempo, mas ele não quer, ou ele não faz. Por algum motivo pessoal dele, por alguma questão envolvendo a sua palavra, ele não volta no tempo. Até porque as escrituras sagradas, a Bíblia, diz que Deus não é filho do homem para que minta e nem homem para que se arrependa daquilo que ele fez, daquilo que ele criou e daquilo que ele falou. Apesar de que existem algumas discussões teológicas acerca da palavra arrependimento de Deus. Existem questões aí que foram mal traduzidas na Bíblia, que não existiram palavras suficientes para expressar alguns sentimentos de Deus na Bíblia, mas esta é a resposta que talvez se aproxime mais do nosso entendimento. Então, respondendo a sua pergunta, não. Ao meu ver, anjos e demônios eles não podem viajar no tempo. A Bia Barbosa pergunta: você alguma vez já foi enganado por algum ser que se passava por anjo, só que não era? Responde aí. Claro, Bia, que eu vou responder para você. Olha, graças a Deus, desde criança, eu sempre tive uma instrução espiritual por parte da minha mãe. Minha mãe sempre me instruiu espiritualmente, claro que com as limitações dela. Minha mãe sempre foi uma mulher dedicada a Deus, sempre foi dedicada à devoção, e nas questões espirituais, a minha mãe ela tentou nos ensinar tudo que estava ao alcance dela, tudo aquilo que ela podia nos ensinar, ela nos ensinou. Mesmo não tendo curso de teologia, mesmo não sabendo todas as coisas, ela tentou de todas as formas nos preparar para qualquer situação, inclusive as situações espirituais. Então, desde pequeno, eu tive algumas experiências
E nunca aconteceu comigo essa questão de ser enganado, até porque eu fui muito bem preparado, não só por minha mãe, mas inclusive pelas próprias forças espirituais que eu busco. E essas forças espirituais são forças celestes, é a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles nunca me deixaram ser enganados por qualquer tipo de espírito de trevas que tentou se passar por luz. Então, a preparação e o conhecimento é de fundamental importância para que nós não sejamos enganados por seres que tentem se passar por seres de luz. Não sei se respondi a sua pergunta, mas foi o melhor que eu pude dizer até o momento. Link Walker pergunta: como Deus surgiu? Ou, se achar melhor, quem criou Deus? Se você também tem curiosidade, deixe seu like para ver se ele vê a pergunta. Olha, querido, eu fiz um vídeo aqui no canal falando de onde Deus veio, quem é Deus e de onde Deus veio. Então, explicações mais detalhadas estão lá neste vídeo. Você pode procurar aqui no canal que você vai encontrar. Mas, para resumir, Deus ele não foi criado e Deus ele não surgiu. Deus ele sempre existiu, ele sempre foi. Ele nunca teve início e jamais terá um fim. Isso é um contexto de eternidade. O que é eterno? É aquilo que nunca teve início e jamais terá um fim. Nós tivemos um início e vamos para a eternidade, onde não terá fim. Mas dentro da nossa limitada compreensão humana, é difícil compreender essa questão de eternidade e da eternidade de Deus. Então, nós nos baseamos naquilo que nós somos, porque nós tivemos um início. Alguém nos criou, alguém nos colocou nesse mundo. Então nós baseamos tudo aquilo que vai além do nosso entendimento e comparamos com nós mesmos. Então por isso que surge esse tipo de pergunta: quem criou Deus? De onde Deus surgiu? É uma complexidade que jamais vamos compreender. Talvez, quando fizermos a passagem desse plano físico para o plano espiritual, talvez vamos compreender isso. Mas dentro da nossa limitação humana, não, nós não podemos compreender, nós não conseguimos entender isso. Mas a melhor resposta que eu posso te dar é essa: Deus, ele nunca teve um início e jamais terá um fim. Ele sempre foi, ele sempre existiu. Esse é o contexto da eternidade de Deus. Tiago Vicente pergunta: Tio Lu, você por acaso já pensou que o Deus em que a maior parte da humanidade acredita seja um extraterrestre, que veio de outra dimensão há milênios atrás para ajudar os seres humanos a evoluir? Independente da sua resposta, por favor, eu gostaria de uma explicação. Obrigado. Tiago, muito boa a sua pergunta, muito bom o seu questionamento. Eu tenho uma coisa muito interessante para dizer a você e a todos os inscritos da Creche Obscura. Sim, Deus é um extraterrestre. Qual é o conceito que nós temos de extraterrestre? Extraterrestre é quem não nasceu aqui na Terra, é quem não foi criado aqui na Terra, é quem não viveu aqui na Terra. Deus ele passou pela Terra. A Bíblia fala que a Terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus veio de outra dimensão. Nós aprendemos que Deus veio dos céus, que Deus está nos céus, que Deus é o Deus que se senta num trono acima das nuvens, e isso é verdade, mas isso se refere a uma outra dimensão, a um outro planeta, a uma outra atmosfera, a uma outra galáxia muito distante, seja lá como for que você queira chamar. Mas dentro do contexto da palavra extraterrestre, Deus é um extraterrestre. O problema é que a palavra foi associada somente a homenzinhos pequenos, cabeçudos e de cor esverdeada. Não, eu não acredito que Deus tenha essa forma. Deus é espírito. Então a dimensão espiritual, ao meu ver, ela está em diversos ambientes, inclusive em outros planetas. Então Deus sim, é um extraterrestre que veio para cá para ajudar os seres humanos a evoluir. Ele criou os seres humanos e até hoje tenta ajudar os seres humanos a evoluir. Anjos, demônios, Deus são todos extraterrestres, eles não nasceram na Terra. Os únicos seres pensantes que nasceram na Terra somos nós, seres humanos, criaturas do Deus Criador, do Deus Onipotente. Então,
Faz muito sentido a sua pergunta, sim, e alguns cristãos talvez fiquem escandalizados com a minha colocação, mas isso é uma possibilidade. Deus é espírito, veio de outra dimensão, veio de outro planeta. Não importa onde Deus está, Deus é sempre Deus, Deus sempre será Deus. Independente da forma que a gente o veja, ele sempre será. Deus não depende da minha opinião acerca dele para ser o que ele é. Deus é Deus e acabou. Independente se eu penso que ele é um extraterrestre, se ele é um ser de luz, uma grande luz. Então eu respondi desta forma para que você possa entender a complexidade da existência de um ser superior a nós. Vamos para a próxima pergunta. Eu não sei se eu consegui explanar e deixar bem entendido aí a resposta, mas quem for inteligente vai conseguir captar a mensagem. Tio Lu responde: eu gostaria de saber se o diabo tem o poder de tirar a vida de qualquer pessoa, seja padre, pastor e etc. Gabriel Pensador, 2345678, tá na hora de molhar o biscoito. Bom, o diabo, Lúcifer, ele até tem esse poder. Ele tem sim esse poder de tirar a vida de qualquer pessoa. Não só Lúcifer, mas qualquer demônio, qualquer anjo, qualquer ser espiritual, ele tem o poder de tirar a vida de qualquer pessoa. Mas ele não tem a permissão de tirar a vida de qualquer pessoa. Se você for... Bom, minha base é a Bíblia. Quem quiser acreditar na Bíblia, ótimo, mas eu estou dando uma explicação baseada naquilo que eu acredito e baseado nos meus estudos. Então, dentro dos meus estudos, das minhas convicções e de algumas questões que por mim foram questionadas e respondidas, eu acredito que a Bíblia ela tem uma base muito sólida para essa pergunta e diversas outras perguntas acerca do sobrenatural e paranormal. No livro de Jó, a Bíblia fala que Satanás se apresentou diante de Deus junto com os anjos. Então, Deus falou: olha, você está vendo ali meu servo Jó? É um cara reto, é um cara legal, é uma pessoa de bom coração. Então, o diabo desafiou a Deus, falando assim: deixa eu tocar na saúde dele, nos filhos dele, na riqueza dele, para ver se ele não blasfema contra você na tua cara. E aí Deus falou: olha, vai lá, toque em tudo que ele tem, só não toque nele. Não tire a sua vida. E assim o diabo fez. Então, o diabo e qualquer entidade espiritual tem sim o poder de tirar vidas, mas nem sempre possuem a permissão. Essa permissão precisa vir de uma escala maior. Então aí a gente entra em uma outra complexidade. Então Deus quer que algumas pessoas morram e outras não. Isso aí vai ficar, é um assunto muito complexo que vai ficar para um outro vídeo, e aí eu tenho que trazer explicações teológicas, e aí vai depender muito da crença de cada um e de como cada um quer enxergar isso, tá? Porque existe uma diferença entre a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. Tem uma diferença muito grande em cima disso aí. Mas eu acredito que dentro desse ponto de vista da sua pergunta eu consegui responder. A Larissa Oliveira pergunta: Tio Lu, você tem alguma teoria sobre o terceiro segredo de Fátima? Olha, tenho sim, tenho uma terceira teoria, não só uma, várias teorias sobre o terceiro segredo de Fátima. Algumas pessoas devem estar voando aí agora e talvez nem saibam o que é o terceiro segredo de Fátima. Eu vou fazer um vídeo aqui explicando essa história do terceiro segredo de Fátima, toda aquela história da aparição de Nossa Senhora e etc. E que só o Papa sabe esse terceiro segredo e tal. Eu tenho diversas teorias, tá? Mas eu não vou explanar essas teorias aqui agora porque são muito complexas. É muita viagem da cabeça, tá? Mas eu acho que tem muito a ver mesmo com o destino da humanidade, talvez até segredos sobre extraterrestres, sobre vidas em outros planetas, etc. Eu acredito nisso, mas é só uma convicção minha. Fazem parte de diversas teorias que eu tenho. Quando nós estudamos esse acontecimento do terceiro segredo de Fátima, é impossível a gente não criar teorias na cabeça, por mais malucas que sejam, né? Então, isso aí vai ficar para um outro vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre a questão. Dudu Vlogs pergunta: Tio Lu, um anjo pode possuir um corpo humano? Porque se um demônio pode, um anjo pode também?
Bom, Dudu, dentro da sua visão aí, sim, você tem toda a razão. Um anjo também pode possuir um corpo, assim como um demônio. Qualquer ser espiritual pode possuir um corpo. Mas foi o que eu falei na pergunta anterior. Poder pode, mas não possui a permissão. Então, eu não tenho aqui no momento nenhuma base teológica, nenhuma base bíblica para dizer que, biblicamente falando, um anjo pode possuir uma pessoa. Mas, dentro do contexto do sobrenatural e do paranormal, entendendo que qualquer espírito pode se manifestar, pode possuir um corpo de um ser humano, sim, poder pode, né? Agora, ter a permissão é outra coisa. Então, é uma situação bem complexa. Mas, se nós que acreditamos que o Espírito Santo de Deus pode possuir uma pessoa, possuir uma palavra muito pesada, mas que pode entrar dentro de uma pessoa, então por que os anjos não podem? Os anjos não têm permissão, mas poder eles podem, eles têm essa capacidade. Vamos para a próxima pergunta. Gal Albuquerque pergunta: Tio Lu, como eu faço para vender a minha alma? Gal não, Gabi. Gabi, veja bem. Eu vou ensinar você a vender a sua alma. Quer mesmo vender a sua alma? Tá bom, vou lhe ensinar a vender a sua alma. Primeiro passo, você vai acordar de manhã, não vai falar nada. Vai ficar em silêncio. Você acorda bem cedo de manhã, tá? Acorde umas 4, 5 horas da manhã para você ficar bem em silêncio e pensar se realmente é isso que você quer fazer. Aí você vai pensando. Chegou à conclusão que você quer mesmo vender a sua alma? Você vai, veste uma roupa toda preta, sapato preto, meia preta, calça preta, camisa preta, boné preto, luva preta, jaqueta preta, tudo preto. Fica igual o Tio Lu quando se veste aqui. Aí o que você faz? Você vai e sai pra rua. Quando chegar na rua, se você não tiver carro, você pega um ônibus e vai em direção ao lugar onde se encontra mais pessoas na sua cidade, ou o centro da cidade, ou uma feira dessa que vende fruta, verdura. Vai para um lugar desse assim, tá? Chegando nesse lugar, você vai procurar um pedaço de papel e uma caneta, tá? Aí o que você faz? Você pega esse pedaço de papel e essa caneta, olha bem, respira fundo, conta até 3 e aí você escreve: estou vendendo a minha alma. Alguém quer comprar? Aí você vai e coloca o preço. Aí você coloca o preço, R$2, R$5, R$10. Aí quando as pessoas estiverem passando na rua, você vai falando: olha a alma, minha alma está à venda, olha a alma, olha a alma, olha a alma, olha a alma, 2 almas por R$3, 2 almas por R$5, olha aí minha alma custa R$100. Aí você vai e vende sua alma. Querido, deixa de palhaçada, querido. Para com isso. Sabendo, se você acompanha o canal aqui há tempo, você sabe que eu não vou falar sobre esse tipo de coisa. A sua alma é o bem mais precioso que você tem. Então para que você quer vendê-la? Primeiro você tem que arrumar quem queira comprar. Acredite, existem seres aí que vão adorar comprar sua alma. Mas não é aqui nesse canal que você vai aprender a fazer isso. Vai crescer. Cresce um pouco. Para de ficar pensando bobagem. Porque a vida é tão bonita, a vida é tão plena. Tem muita coisa que você deseja que você pode conseguir sem vender a sua alma. Ah, outro detalhe. A alma que você tem, ela não é sua. Ela pertence a quem te criou. Vamos para a próxima pergunta. Alexandre Reis pergunta: Tio Lu, Pai, Filho e Espírito Santo são seres separados? Sim. Mas eles não são um só? Também. Então como é que funciona essa questão? Olha, gente, mais uma vez eu vou voltar a falar sobre a complexidade da existência de Deus. Entender a Santíssima Trindade é tão simples e ao mesmo tempo complexo para aqueles que ficam se questionando o tempo todo. Nem tudo existe uma resposta. Mas, veja bem, o ser humano, assim como a Santíssima Trindade, é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Você tem um corpo, uma alma e um espírito.
e você é 3 em 1. Você tem 3 coisas, sendo uma pessoa só. A mesma forma Deus. Deus tem o Pai, o Filho e o Santo Espírito. A Santíssima Trindade são 3 separados em um só. A diferença é que eles são de um outro plano mais evoluído do que nós, são a maior existência de poder que existe no universo, então eles podem se separar dessa forma como nós não podemos. Nós só vamos nos separar como corpo, alma e espírito quando nós morrermos. Se o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, o espírito que saiu da narina de Deus volta para Deus e a sua alma vai para onde ela merecer ir. Tá? Mas sim, Pai, Filho e Espírito Santo são seres separados e ao mesmo tempo são unificados, eles são um só. Vamos para a próxima pergunta. Tio Lu, por que fomos envolvidos na guerra entre Deus e o diabo sem o nosso consentimento? Olha, Leide, é uma boa pergunta. Talvez a melhor pergunta que eu já tive aqui no Tio Lu Responde. Talvez seja a melhor pergunta. Eu adorei a sua pergunta. Olha, eu já me questionei muito acerca disso. Muito. Inclusive, quando eu estava separando aqui a tua pergunta, uma pessoa que viu a tua pergunta falou assim, nossa, é mesmo, a gente está no meio dessa guerra, eu me sinto um palhaço usado no meio dessa guerra toda, não tinha nada a ver com isso, e aí eu tô no meio da batalha, e Deus me usou ali como um boneco, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu já pensei muito nisso, e às vezes até penso, e se nós analisarmos dentro de um contexto humano, egoísta, isso é horrível. É injusto. Mas deixa eu te explicar por que nós já nascemos no meio dessa guerra entre a luz e as trevas. Simplesmente porque nós, seres humanos, somos a resposta de Deus para Lúcifer. Somos a resposta de Deus para o diabo. Nós fomos criados como armas santas contra o inferno. Já que Lúcifer e os anjos caídos rejeitaram a glória de Deus, eles rejeitaram a glória de Deus. Eles não queriam mais adorar a Deus. Eles não queriam mais ser seres submissos a Deus. Deus foi e criou os seres humanos com o intuito de sermos instrumentos da sua glória, para que nós pudéssemos o adorar e escolhermos entrar na guerra. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós o adoramos se a gente quiser. Nós o servimos se a gente quiser. Nós entramos no meio da guerra se a gente quiser, entre aspas, porque a gente já nasceu no meio dela. Mas independente de como a gente pense nisso, nada vai mudar essa questão. Por mais que a gente ache injusto, a gente pode se revoltar com Deus, pode se revoltar com tudo, com todos, nada vai mudar isso. Nada vai mudar. A mesma coisa quando a gente fica ligando para coisas do passado, nada vai poder mudar o passado. Então, ou nós aceitamos a nossa condição de ter nascido no meio da guerra, ou então a gente vai sofrer com ela. Então, se a gente decidir lutar, a gente tem uma grande chance de vencer se nós perseverarmos, porque se nós perseverarmos, a vitória é certa, porque o ser maior está do nosso lado. Então tem muita gente que fica querendo debater com Deus. Cara, independente do que você pensa acerca de Deus, ele não vai deixar de ser Deus, cara. Então, seja inteligente e escolha estar ao lado daquele que é o Deus, o soberano de todas as coisas. Ainda que você fique revoltado com essa questão, eu nasci no meio da guerra sem meu consentimento. Eu me sinto um boneco usado, uma peça de xadrez, que seja. Você é criatura. Você nasceu nessa questão. A galinha também, que foi morta para que você pudesse comer um ensopado, também não escolheu ali, tá no seu prato virando comida. A vaca, que foi morta para que você comesse churrasco, também não foi escolha dela nascer vaca, nascer no meio do gado e virar churrasco depois para encher sua barriga. Aceite o seu destino como ser humano. Você nasceu no meio da guerra, então se acostume com ela. Escolha seu lado. Meu conselho, fique do lado vencedor. E o lado vencedor é o lado da luz. Bom, eu espero ter respondido algumas questões aí, Para algumas pessoas eu respondi as perguntas. Para outras eu abri um leque
para novas questões, para novas perguntas, para novos questionamentos. Isso é muito bom. O importante é que vocês estudem um pouco mais e procurem se aprimorar mais ainda nas questões sobrenatural e paranormal. Bom, se você tem alguma pergunta que você gostaria que eu respondesse, deixa aí nos comentários abaixo com a hashtag #TiuLuResponde. Vocês me cobram muito o quadro Tio Responde, eu tô vacilando, né? Eu tenho que postar pelo menos uma vez por semana aqui, respondendo a essas e outras perguntas que vocês me fazem, ok? Se eu respondi alguma coisa aqui que você ainda não conseguiu compreender, deixa aí embaixo, e aí nos próximos vídeos a gente vai tentar responder. Mais uma vez eu quero convidar você que é inscrito aqui nesse canal a ser um colaborador. Você pode estar nos ajudando a manter esse trabalho no ar, tá? E eu quero convidar vocês também a se inscreverem no canal Tio Lu VIP. Lá eu estarei postando os conteúdos mais obscuros e mais pesados que aqui nesse canal livre nós não podemos postar. O link está aí na descrição do vídeo. Se inscreva lá e me ajude a continuar com esse trabalho. Eu conto com vocês.